dia, pessoal. Como vocês sabem, está dando maior que propor essa história da nomeação da diretora da AGEAC, que acabou sendo barrada pela Assembleia Legislativa porque estava irregular. A nomeação tinha que ter passado antes pelo aval dos deputados e não a pessoa ter sido nomeada e 3 meses depois mandar para que fosse referendada. Isso não existe, é ilegal. Mas o que vocês não sabem são os desdobramentos dessa história. Toda essa papelada aqui foi um trabalho da assessoria do deputado Edivaldo Magalhães e eu tive acesso a ela agora de manhã. É muita coisa, vocês estão vendo que é muita coisa, mesmo. Eu não sei nem se eu vou, enquanto a gente conversa, conseguir me encontrar aqui, deputado, mas a gente vai tentar, né? Me diga uma coisa, o pior para mim nessa questão todinha foi o fato de, em dezembro, a então chefe da transição, Márcia Regina, ter sido avisada pelo presidente da AGEAC, o Vanderlei Valente, que havia 4 ou 5 cargos, não lembro agora, eu disse que não ia lembrar de tudo, que não poderiam ser mexidos. E ela, como chefe da transição, informou o pessoal do atual governo. E mesmo assim, eles mexeram nesses cargos que estavam dentro dos mandatos e sem a aprovação da Assembleia. E só agora mandaram para cá. Como é que se explica isso? Olha, é um sem número, né, de desencontros e de desconhecimento. É claro que nem todos têm a obrigação de decorar as leis, mas todos aqueles que são investidos de cargos relevantes precisam, pelo menos, ler as leis para cometer atos que sejam de acordo com a lei. E nós nos debruçamos e nos encontramos hoje descobrindo coisas que não estavam nem presentes na semana, quando do debate acerca do nome da diretora-geral. Nós atiramos no que vimos e acabamos acertando o que não estava claro naquele momento. Atiraram no coelho e caiu um urso, né? Isso. Porque São 4 atos administrativos nulos de pleno direito, portanto ilegais. O primeiro deles, baseado na informação que o ex-diretor-presidente encaminhou para a comissão de transição, indicando de que os cargos da agência, 4 deles, não poderiam ser substituídos porque eram estados ainda em pleno exercício de cumprimento dos seus mandatos. que só expiram em novembro Só deste ano. expira em novembro. Eu tenho aqui os 4 decretos que foram aprovados pela Assembleia Legislativa, dos 4 nomes que compõem a direção da agência. Afora o mandato do diretor-geral, que venceu em dezembro, os outros 4 mandatos de chefe de departamento técnico, administrativo financeiro, jurídico e ouvidoria geral só vão expirar no final do mês de novembro. Aliás, no início do mês de dezembro. O que houve? O governo nomeou a diretora-geral no dia 4 de janeiro, quando a Assembleia sequer tinha tomado posse. Estava no recesso. A nova Podia ter feito uma legislatura, nomeação interina, né? uma nomeação interina que a lei prevê, inclusive quem substitui o diretor-geral quando do seu impedimento. É o diretor administrativo financeiro que o substitui de forma interina até você ter um novo diretor-geral. Então, isso foi o primeiro ato, digamos, em desacordo com a lei, portanto, eivado de ilegalidade. O problema é que, em fevereiro e no início de março, fizeram mais 3 nomeações, portanto, mais 3 atos legais, substituindo chefes de departamento, no caso do jurídico, no caso do financeiro, foram substituídos por pessoas que sequer foram apreciadas pela Assembleia, certamente a pedido da diretora-geral, que foi nomeada sem autorização da Assembleia. Meu Deus, Portanto, nós temos aqui um amontoado de atos ilegais, fruto de completo desencontro com o que estabelece a lei
complementar número 278, que foi a última versão sobre a Agência dos Serviços Públicos, a nossa AGEAC. Agora, aqui tem um detalhezinho, né? Essa pessoa aqui, que eu não vou expor o nome, que é sob o nome Messias, ela foi mantida. Foi mantida, quer dizer, o único cargo que foi mantido é a pessoa que... Mantido foi o da Ouvidoria Geral. Foi o da Ouvidoria Geral. Os demais cargos foram alterados. Inclusive, um reconduzido de forma interina, ainda no exercício do mandato. Portanto, também um ato que quebra, digamos, o mandato autorizado pela Assembleia. Portanto, o que é isso? É desconhecimento ou é simplesmente, sei lá, faz por cima da pausada? Como é que é isso? Eu penso que está sendo feito sem as devidas observações, os devidos cuidados. Eu estarei apresentando na próxima terça-feira, com essa documentação, um requerimento pedindo ao governo do Estado, ao governador do Estado, que revogue todos esses atos imediatamente. Eu vou botar na conta da inexperiência, do desconhecimento dos 100 dias da equipe de governo. Se esses atos não forem revogados, aí nós teremos que ter alguma ação jurídica, porque os salários, inclusive, dessas pessoas que foram percebidos nesse período, foram pagos de forma irregular, portanto, terão que ser devolvidos aos cofres públicos. E, aliás, deputado, essa questão, isso é crime, né? É um ato nulo de não sei o quê, eu não é um ato administrativo nulo de plano de direito que confronta uma lei aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Executivo, portanto, em pleno vigor, né? Que é a lei número 278. A linguagem jurídica da coisa, né? Isso. Por conta disso, em Rondônia, já pediram o impeachment do governador, que também fez essas nomeações irregulares. Então, o caso é muito grave, é muito grave. E, como a gente estava conversando antes, o senhor falou, teria sido uma pedalada fiscal do governador lá de São Camilo, e aí, nos 90 dias? Na verdade, é um ato que, se fosse em um momento político de acirramento, de disputas na sociedade, certamente motivaria outras ações, como está ocorrendo lá em Rondônia. Aqui no Estado, nós optamos por um caminho, que foi o caminho da afirmação do parlamento. Por isso que na semana, na terça-feira, quando da discussão acerca desta matéria, aliás, na quarta-feira, o parlamento compreendeu que o seu papel estava sendo diminuído, né, que os seus poderes estavam sendo usurpados, e por 22 votos, aliás, uma votação nunca vista nesses últimos 30, 40 anos de história do parlamento acreano. Por 22 votos foi feita a rejeição de um nome, que não se analisou o nome, mas se recusou o processo, já que estava sendo cometida uma grande ilegalidade. Na medida que o parlamento, então, tem esse tipo de posicionamento, ele, digamos, põe um freio de arrumação. Só que esse freio de arrumação agora vai ter que ter desdobramentos. Os outros nomes da agência, que também foram publicados em diário oficial, nomeados pelo governador, certamente a pedido da própria agência, terão que ser revogados para fazer jus à decisão tomada pelo parlamento. Então, agora só para dar um último pitaco aqui, para não esticar demais a história, mas só assim para botar uma pimentinha na coisa, lembrando que, apesar da Assembleia Legislativa do Acre ter optado por esse caminho de afirmação do Legislativo, coisa e tal, e não querer confrontar exatamente o governador nesse momento, só para lembrar que quem pediu o impeachment do governador de Rondônia não foi um deputado, né? Não. Foi um advogado. Ou seja, o que abre para que qualquer pessoa aí do povo possa ficar despedido, né? Se esse assunto vier para discussão, nós certamente vamos discutir. Mas o impeachment é um ambiente da política, né? Eu sou daqueles que digo que o impeachment mais injusto da história do Brasil foi o impeachment da presidente Dilma. Né? Primeiro eles criaram uma condição política, depois foram procurar um crime e encontraram uma pedalada fiscal.
Então, o impeachment aqui no caso foi primeiro a pedalada, né? Depois aqui talvez venha primeiro ou a não o pedalada, clima. né? Então, acredito que as condições políticas não estão postas, então a gente não está discutindo impeachment. Então o governador Gladson Cameli pode dormir sossegado por enquanto. É só corrigir as coisas. Ele está ainda naquela fase de gozar, né, que é importante, né, da compreensão de todos nos primeiros 100 dias. Né? Então ele pode corrigir as falhas cometidas nesses primeiros 100 dias. Né? Ele vai ter que dar uma resetada, né, nos seus atos, refazê-los para que ele possa colocar a legalidade na frente desses procedimentos. Muito obrigada, deputado Edivaldo de Magalhães. E essa foi a minha bombinha especial de sexta-feira, minha para você.